Pela Premier League, o Chelsea vai encarar o Manchester United. O Chelsea vem na sexta posição, contra o United, que vem em terceiro. Uma odd de 2,10 para o Chelsea contra uma odd de 3,4 para o United. Os dois não vivem uma boa fase, né? Vem de derrota aí nos últimos jogos e buscam aí a vaga direta para essa Champions League, né, do ano que vem, através do campeonato inglês. Vamos às estatísticas. Média de gols, os dois times aí tem quase média de 2 por partida, e sendo um jogo bem aberto das duas equipes. Então vamos para mais de 1,5 gols na partida, com odd de 1,21. Em relação a cantos, os dois times aí mantêm uma média de quase 5 por partida. Então vamos para mais de 6, com odd de 1,22. Em relação a cartões, o Chelsea é um time um pouco mais faltoso do que o Manchester United, e os dois têm uma média parecida, aí, uma base de 2 por partida. Então o jogo, vamos para menos de 7 cartões. Em relação à análise de risco, os dois times aí precisam da vitória, né, para continuar lutando aí pela vaga direta pela Champions. Então seria mais de 2,5 gols na partida, a nossa análise de risco. Pela Série A primeira divisão da Itália, o Napoli em segundo vai encarar a Lazio, que é a 10ª colocada do campeonato. A Napoli vem com uma odd de 1,51, com uma odd de 6 da Lazio. A Napoli vem na perseguição, né, tentando o título contra a Inter de Milão, que é líder do campeonato disparado. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, os dois times têm uma média baixa, basicamente 1 gol por partida. Então vamos para menos de 4, com odd de 1,36, uma excelente odd. Em relação a escanteios, os dois times têm uma média de 5 na base, então vamos para menos de 12 na partida, com odd de 1,25. Em relação a cartões, a Série A é um campeonato bem faltoso, né? Porque eles têm uma média de 11 faltas na partida, no campeonato, por jogo, e a base do cartão é mais ou menos 2, então vamos para menos de 6 na partida, com odd de 1,21. Em relação à análise de risco, seria a vitória seca da Napoli, jogando em casa, que é na briga pelo título, contra a Lazio, que não briga por mais nada nesse campeonato. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vai receber o São Paulo em São Januário. O Vasco, que nos últimos jogos aí vem de 5 jogos sem vencer, enquanto o São Paulo vem na segunda colocação, vem de uma boa vitória dentro de casa e está buscando ali, né, brigando lá na parte de cima da tabela. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, são dois times que produzem poucos gols. Até quando o Renato Gaúcho assumiu, algumas rodadas atrás, o Vasco chegou a marcar bastante gols, mas vem agora nos últimos 5 jogos numa fase ruim. E o São Paulo não é também muito de golear e de fazer muitos gols por partida. Então vamos para menos de 4, com odd de 1,27. Em relação a escanteios, o São Paulo sim trabalha muito essa bola de escanteios, né? Usa isso muito como arma. Tem uma média de quase 6 por partida, enquanto o Vasco tem uma média de 5. Então vamos para mais de 6 na partida, com odd de 1,21. Em relação a cartões, os dois times são bem faltosos. Inclusive o São Paulo tem uma média de quase 16 faltas e quase 2 cartões por jogo, igualmente ao Vasco. Então vamos para mais de 2 cartões na partida, odd 1,17. Em relação à análise de risco, a gente vai para mais de 1,5 gols na partida, né? Considerando que o Vasco está tomando gol em todos os jogos desse Campeonato Brasileiro. Então vamos para mais de 1,5 gols na nossa análise de risco, com odd de 1,36. Outra partida pelo Brasileirão, a Chapecoense vai encarar o Botafogo lá em Chapecó. O Chapecoense não vem bem no campeonato, né? Penúltimo colocado, em 19º, enquanto o Botafogo está no meio da tabela, em 11º. Estranhamente, o Botafogo vem jogando bem fora de casa, vencendo as suas partidas, ao contrário da Chapecoense, tanto dentro quanto fora de casa, vai muito mal no campeonato. Inclusive, o Botafogo com uma odd melhor, 2,27 contra 3,15 da Chapecoense. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, o time do Botafogo é um time que teve nos últimos jogos mais de 1,5 gols em todos, inclusive ambas marcas nos últimos 5. Tem uma média de quase 2 por partida. Enquanto a Chapecoense tem um ataque bem fraco, quase não está fazendo gol no campeonato,
porém leva muitos gols. Então, com essas estatísticas, nós vamos para mais de 1,5 gols, com odd de 1,25. Em relação a escanteios, são dois times que não usam muito, tem essa característica, né? Jogam muito atrás, jogando no contra-ataque, tem médias baixas. Então vamos para menos de 11 escanteios na partida, com odd de 1,27. Em relação a cartões, principalmente o Botafogo é um time muito faltoso e que toma muito cartões todos os jogos, tem uma média de quase 3. Então vamos para mais de 3 na partida, com odd de 1,27. A análise de risco seria, conforme eu disse no início do vídeo, ambas marcas, porque o Botafogo realmente está tomando gol em todas as partidas, porém tem um ataque que também está funcionando, principalmente fora de casa. Próximo jogo do Brasileirão vai ser Vitória da Bahia contra o Corinthians. Vitória vai receber o Corinthians em Salvador. Promete ser um jogo bem equilibrado. Vitória vem com uma odd de 2,70 contra uma odd de 2,95 do Corinthians. O Vitória até que vem jogando bem dentro de casa nesse campeonato, conseguindo seus pontos, inclusive igual do vice-líder São Paulo. Enquanto o Corinthians vem do empate aí pelo Brasileirão contra o Palmeiras, num jogo bem pegado, e teve boa vitória no meio de semana pela Libertadores, bem embalado. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, os dois times têm uma média baixíssima de gols, né? Bem baixa, basicamente 1 gol por partida. Então vamos para menos de 4, com odd de 1,29. Em relação a escanteios, os dois times mantêm uma média aí de quase 4 por partida. Então vamos acreditar continuar esse prognóstico. Vamos para menos de 11. Menos de 11, com odd de 1,39. Em relação a cartões, principalmente no Corinthians, é um time bem faltoso e comete também toma muito cartão amarelo. Inclusive nos últimos jogos vem até tomando cartões vermelhos. Então vamos para mais de 3 cartões na partida. Mais de 3 cartões na partida, com odd de 1,45. Em relação à análise de risco, acredito na boa fase, né, do Vitória dentro de casa, que não perde no Campeonato Brasileiro. Teve boas vitórias, inclusive contra o vice-líder São Paulo. Então vamos acreditar na dupla chance para o Vitória, com odd de 1,72. Uma excelente odd.